Quando a energia acaba e o silêncio toma conta, eu começo a ouvir as histórias que as pessoas juraram ter esquecido. Relatos costurados no escuro por um mesmo padrão inquietante. Eu sigo esses fios. A mão que guia uma criança e não pertence à mãe. A filha enlutada que descobre que nem toda despedida vem do falecido. A mulher misteriosa que atravessa anos tentando levar um bebê. O amigo que é seguido por alguém que talvez nunca tenha existido naquele beco sem saída. Aos poucos, as peças se alinham. Vozes imitam entes queridos, sussurros usam apelidos que ninguém mais chama, e presenças parecem saber exatamente como nos pegar desprevenidos. Com o ritmo lento de quem vasculha uma cena à procura de detalhes que os outros ignoraram, eu relato encontros entre apagões, corredores de hospital e ruas vazias. Pequenos indícios que apontam para uma pergunta maior. Quem ou o que aprende nossos nomes para nos chamar por dentro da escuridão? Neste episódio, o mistério não é só quem fez. É o motivo de permanecer tão perto quando a luz se apaga. Porque às vezes, o que atravessa o limite entre o invisível e o real prefere chegar devagar. Quando a luz some e o silêncio se instala como um cobertor pesado, as coisas que as pessoas juraram ter enterrado começam a se ajeitar no escuro. Eu me movo devagar por essas histórias, como quem vasculha um quarto escuro, à procura de um interruptor que não existe mais. O barulho distante de um gerador, o cheiro metálico do quadro de luz, passos que não respondem ao meu próprio ritmo. São relatos costurados por um mesmo fio frio. Uma mão que segura e guia uma criança e que não pertence à mãe. A filha que, no velório, ouve um "até logo", num tom que ela reconhece e que não veio do caixão. A mulher que atravessa décadas tentando levar um bebê nos braços. O amigo que sente alguém acompanhando cada curva naquele beco sem saída, mas quando se vira, só encontra sombra. As vozes chegam em camadas. Primeiro um sussurro que parece cachecol na nuca, depois um nome dito com carinho, com um apelido que ninguém mais usa desde a infância. "Dona, volta para a cama", disse uma voz no corredor do hospital, e a irmã que estava de plantão jurou que não havia ninguém além de monitores e cortinas. Outro relato. "Luquinha?" O homem diz que ouviu o diminutivo que só sua avó usava, vindo de um telefone mudo durante uma queda de energia. Em cada caso, há um detalhe mínimo que corta o absurdo e deixa o resto plausível. O apelido errado, a ordem de palavras que só um íntimo saberia, a hesitação perfeita antes de imitar a respiração de alguém que já se foi. Não é sempre sobre aparições grandiosas. É sobre como o conhecido se transforma em armadilha. Corredores vazios que parecem entender o som do seu passo. Ruas que calam e sussurram seu nome com a tranquilidade de quem veio buscar uma dívida antiga. E quando investigamos, quando juntamos as pequenas peças, a cadência do chamado, o tempo entre luzes, o lugar onde a mão toca, a pergunta cresce. Quem ou o que aprende nossos nomes tão a fundo que passa a chamá-los de dentro da escuridão? Eu sigo esses indícios devagar, anotando aquilo que outros descartaram, e percebo que o que importa não é quem tocou a porta. É porque insiste em ficar do lado de dentro quando a casa apaga. E então, numa noite em que o transformador explodiu e as vozes vieram mais claras do que nunca, eu ouvi algo que não era apenas uma imitação. As janelas escurecem e as luzes morrem. Não é o silêncio que mais pesa. É o modo como ele preenche os espaços com coisas que parecem familiares demais. Lembro da mãe que me abriu a porta do apartamento ainda à meia luz. Os olhos inchados, a camisa amassada e a história do punho frio que segurou o braço da filha no corredor. Ela disse, "Vem, mamãe", igualzinho a minha filha. Falou, quase rindo de desespero. Só que minha filha não estava em casa. Ao tocar o lugar onde imaginara a mão, sentiu a pele de fora do pulso, como se algo tivesse passado por ali naquela fração de segundo em que a lâmpada piscou. No hospital, a filha enlutada descreveu outra voz. Sentou-se na ponta do leito e murmurou. Foi uma despedida, mas não ouviu da boca dele. Pigarreou, tentando prender a lembrança. Era o sussurro que ele usava quando me chamava antes de dormir.
Ninguém mais falava assim. A cena é sempre a mesma. Corredor branco, o som distante de máquinas e um som que parece atravessar o parêntese da morte para imitar um adeus. Uma enfermeira me mostrou a porta entreaberta que não devia ter sido aberta naquela hora. Do lado de dentro, marcas na parede como dedos arranhando palavras que não se formaram. E há a mulher que carrega um bebê através de décadas de relatos. Vizinhos que juram tê-la visto na mesma esquina, sempre com um lenço antigo, sempre levando algo pequeno enrolado. Ela atravessa as estações como quem leva um segredo, disse um balconista. Uma vez, um segurança correu atrás dela até o portão do cemitério. Quando alcançou, só havia pegadas que terminavam no gramado, sem continuar. O bebê, dizem, nunca chora e nunca é visto de perto. O amigo que caminhou por um beco sem saída descreveu passos que imitam os seus e uma voz que o chama por um apelido que ninguém mais usa desde a infância. Zezinho, repetiu, a palavra soando menor do que deveria. Ele virou e ninguém estava lá. Ainda assim, sentiu a presença como uma pressão no ombro, um reconhecimento que doía. Reparo nos detalhes que se repetem. Diminutivos raros, apelidos antigos, momentos de distração. A hora do banho, o apagar da luz, o segundo entre o toque e a reação. Coisas que só alguém que nos conhece intimamente saberia usar para nos derrubar. Anoto horários, perfumes, sons de porta e encontro um fio. Padrões de fala, pequenas cadências idiosincráticas que retornam como impressão digital. Se eu sigo esses fios, é porque começo a ver um mapa. E no mapa, uma marca precisa aponta para onde o ruído que aprende nossos nomes pode estar vindo. Vou até lá. Foi na repetição que tudo se tornou impossível de ignorar. Cada relato tinha uma assinatura. Não era só a voz. Era a cadência, a escolha de apelidos que ninguém mais usava, aquele jeito de puxar o ar antes de pronunciar um nome como quem ensaia uma peça. Em uma cozinha iluminada apenas pelo resplendor da rua, uma mãe me perguntou, olhando para o casaco vazio do filho: "Você ouviu?" E, quando eu neguei, ela fechou os olhos e sussurrou: "Mozinho, vem aqui." A palavra saiu com a mesma curva de afeto que ela sempre usou. Só que o filho estava enterrado havia 2 anos. No corredor do hospital, a filha apertou a mão fria do pai e contou como, depois do velório, começou a receber ligações com a voz dele. "Eu ouço o telefone tocar às 3, disse ela, olhos afiados, "e alguém puxa a minha alcunha que só ele usava. Me chama de menininha e sabe até a história do corte no joelho." Não eram simples imitações, eram memórias replicadas com precisão cirúrgica. Em outro bairro, um homem caminhando por um beco ouviu o amigo que não via desde a infância chamá-lo pelo apelido de quando tinham 10 anos. Seguiu a voz e quase entrou numa casa em ruínas, como se fosse conduzido por lembranças. Eu comecei a mapear esses acasos, sobrenomes transformados em cantos, cantigas de ninar que reapareciam sussurradas meses depois, apelidos que só existiam no seio de uma família. Percebi um padrão cruel. Elas aprendem onde há nomes que doem. Não se trata de presença aleatória, é aprendizado. Alguém, ou algo, escuta a maneira como chamamos quem partiu e guarda essa entonação como ferramenta. Na última noite, em uma casa onde a luz tinha cedido à madrugada, eu apoiei a palma na mesa e ouvi, do outro lado do quarto, o chamado: "Vem cá, meu amor." A voz tinha o mesmo timbre com que, quando criança, minha avó me chamava para comer bolo. Meu peito apertou. Eu sabia detalhes que ninguém mais sabia. O nome da rua antiga, a cor da minha primeira bicicleta. E a voz os usava como isca. Levantei-me devagar, a madeira rangeu, e quando minhas mãos tocaram a maçaneta, algo sussurrou um nome que eu nunca contei a ninguém. Quando juntei todas as vozes, o que apareceu não foi um rosto único, mas um padrão. Um mapa de hábitos e feridas que se sobrepõem até formar algo que imita a vida. Não era sempre demônio, nem sempre doença. Era uma coleção de rotinas, sussurros repetidos no corredor do hospital, apelidos usados nas fraldas, bilhetes deixados no aparador, gravações de voz salvas no celular. Tudo o que sobra quando alguém tenta segurar um nome
e não consegue deixá-lo ir. E quem habita essa beira sabe onde ir. Casa onde a luz queima primeiro. Quarto onde a criança sempre recebe colo. O banco do parque onde a viúva deixa o casaco. Lembro da mãe que, no escuro, sentiu uma mão guiar a filha pela sala. O toque era limpo, quase reconfortante. "Vem, dorme", cochichou uma voz com a mesma entonação que o pai usava. No enterro, a filha ouviu a saudade imitar tom e riso e percebeu que o adeus que ouviu na madrugada não vinha do túmulo, mas de algo que havia aprendido a anexar nome ao aperto no peito. O homem no beco, que jurava ter sido seguido por um amigo, acabou por encontrar registros antigos. Mensagens, músicas curtidas, o rastro digital de quem insistia em chamá-lo por apelidos que só ele usava. A mulher que atravessou décadas carregando um bebê deixou uma casa cheia de canções de ninar gravadas, uma repetição tão perfeita que no silêncio parecia materializar mãos tentando ninar de volta. A conclusão que ouço quando apago a luz é desconfortavelmente humana. O que fica perto, aprende. Aprendem por repetição. Aprendem porque nós nunca paramos de falar com quem perdemos, com fotos, com objetos, com vozes deixadas em máquinas. E esses vestígios acabam por se tornar um hospedeiro para algo que não sabe amar, apenas imita, repete, aperta. Não é vingança. É um eco no lugar onde o calor costumava ficar. Se há malícia, ela nasce do nosso próprio hábito de chamar nomes depois que já não há resposta. E é por isso que, quando a cidade escurece de novo, eu mexo nas caixas, ligo os gravadores e vou atrás daquela mulher que ainda leva o bebê entre as casas vazias. Porque entender como aprendem nossos nomes pode ser a única maneira de não sermos chamados de volta. Se você já ouviu uma voz que parecia sua, escreva. Na próxima queda de energia, eu volto a traçar o fio.